Olha, no programa de hoje, até por uma questão de estarmos divulgando constantemente as dicas para o eleitor, né, nessas eleições, estamos recebendo a Mônica Sodré, que é cientista política, colunista do Estadão, e está em Santa Catarina exatamente para divulgar, né, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que é uma organização, né, que o objetivo é exatamente defender o empreendedorismo na política e a maior participação feminina também na política. Mônica, boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos que nos ouvem. Santa Catarina, a rede já tem aí, aqui muitos membros. Exato. A RAPS é uma organização que tem 6 anos, com sede em São Paulo. Temos uma experiência piloto de um comitê aqui em Santa Catarina, é a única experiência nossa fora de São Paulo. E temos 48 membros, sendo 14 deles candidatos e candidatas às eleições desse ano. E a tua visita hoje e nessa semana em Santa Catarina é exatamente isso, fazer maior divulgação, conhecer o que se realiza aqui. Exato, conhecer um pouco mais da realidade dessas campanhas, divulgar um pouco mais a organização, que já trabalha há bastante tempo, e também entender um pouco dos desafios e as oportunidades que Santa Catarina traz para os nossos líderes. O brasileiro tem por perfil, né, sempre criticar as coisas que acontecem, mas às vezes não tem a coragem de mudar, né? Qual é a dica que você dá para esse eleitor? Elias, a gente está num período um tanto quanto raivoso da sociedade e há certa razão para isso, né? A gente não tem percebido melhora na qualidade de produção de política nos últimos anos. Formar lideranças para a política é um compromisso dessa organização, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. A ideia de que a gente precisa preparar melhor candidatos e pessoas com mandato para o exercício da política e que isso seja feito com base na sustentabilidade, tirando o conceito de sustentabilidade somente da dimensão ambiental. Então, ampliando a sua compreensão para a dimensão social, econômica e, sobretudo, a política. Agora, a mulher na política, a gente vê que, apesar de teve que existir uma lei para que os partidos dessem a cota de 30%, mas em alguns estados os partidos não conseguem suprir essa cota, em que pese o público feminino ser o maior número no eleitorado brasileiro. Por que isso acontece? Elias, há uma assimetria também no acesso de recursos. Os partidos são obrigados por lei a destinar uma parte do fundo que recebem, dos recursos públicos que recebem para ações de promoção às atividades femininas, mas isso nem sempre é feito. Temos estudos que mostram que a aplicação disso é muito escassa. Para além disso, em geral, mulheres não são criadas e estimuladas a irem para a política. Então, também esperar que só lá na ponta, lá no final, alguma ação vá reverter esse quadro, também acaba não se confirmando. Acho que uma das principais ações que a gente precisa tomar é entender que mulheres são desestimuladas nessa seara. E a gente precisa corrigir essas assimetrias, não somente do ponto de vista dos partidos, mas também de uma sociedade que estimule cada vez mais a candidatura de mulheres. Agora, Mônica, claro, como cientista política e colunista também, qual é a tua visão? Como é que você está entendendo a eleição desse ano no Brasil? Elias, em geral, eu acredito que a gente discute muito político olhando para Brasília, né? A gente elege mais de 70 mil agentes políticos a cada 4 anos. São 56 mil vereadores, 5.570 prefeitos, 5.570 vices, 1.059 deputados estaduais. E tenho a sensação de que, em geral, a gente olha muito para Brasília. Não significa que a eleição nacional não seja importante, mas a gente precisa preparar melhores pessoas e olhar para o Congresso Nacional, Câmara e Senado, as Assembleias Legislativas e também olhar para 2020 já, porque teremos eleições para prefeitos e vereadores e é na cidade que as pessoas vivem em poucos anos. Então, votar melhor, se informar melhor na hora de votar, pesquisar um pouco mais sobre as propostas dos candidatos. Hoje as ferramentas tecnológicas colocam essa possibilidade de maneira um pouco mais ampliada na mão da população e também cobrar depois, não esquecer em quem vota. A gente tende a esquecer um pouco, até porque são muitos candidatos no sistema proporcional, a gente tende a esquecer em quem vota. Obrigado, Mônica Sodré, que é cientista política, colunista do Estadão, pela presença conosco aqui, pela visita e pelas dicas ao nosso público, especialmente ao nosso eleitor. Elias, eu que agradeço a acolhida, a recepção e a todos que nos acompanharam até aqui.